Começar a falar sobre o tema o falar em línguas, o falar em outras línguas. Então eu quero convidar cada um de vocês a não perderem as próximas, né? Hoje, lógico, hoje você não vai perder que você está aqui, né? Mas os próximos domingos. E eu tenho certeza que vai ser edificante, vai acrescentar muito, vai ser algo poderoso. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que têm praticado isso constantemente, a prática do falar em outras línguas, e tem colhido na sua própria vida os testemunhos, os benefícios dessa prática. Bom, você está aí com a sua folha, vamos acompanhar aí, e a gente vai lendo, vai comentando e vai aplicando. Hoje iniciaremos um novo tema em nossa escola bíblica dominical, que é a respeito do falar em línguas. Creio que ainda existe no meio do povo de Deus muita ignorância a respeito dos dons espirituais. Irmão, isso aqui é uma verdade. Existe ainda em nosso meio, seja aqui, seja em outras igrejas, muita falta de conhecimento, muita ignorância sobre o que são os dons espirituais. As pessoas não compreendem, não sabem como se aplica os dons, não sabem se mover nos dons. E alguém criou a fortaleza de que se mover nos dons é algo difícil e é algo que só alguns poucos conseguem. Então Paulo, vendo isso, ele escreve lá em 1 Coríntios 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, irmãos, há muita ignorância, há muita falta de conhecimento. Há muito eu acho aquilo, eu acho que é assim, a respeito dos dons espirituais. E do falar em línguas, então, mais ainda. Eu acredito que de todos os 9 dons do Espírito, o menos compreendido, o menos aplicado ou aplicado erradamente, tem sido o mais criticado dos dons. Você pode reparar. Ninguém critica o dom de discernimento de espírito. Ah, eu tenho uma dificuldade com discernimento de espírito. Ninguém fala isso. Ninguém critica o dom da fé. Ah, mas será que a pessoa não está exercendo esse dom da fé aí na carne? Agora, você pode reparar, irmãos. Você pode reparar até em você mesmo agora, fazendo essa análise. O dom que as pessoas mais têm barreira, dificuldade de aceitar, de fluir, de se mover, de romper, é qual? O falar em outras línguas. Por quê? Porque há muita ignorância, há uma falta de conhecimento, há uma falta de instrução, há uma falta de ensino nessa área. Não podemos nos manter ignorantes a respeito de um dom tão importante para o corpo de Cristo. As pessoas pegam, baseado ali em 1 Coríntios 12, quando é citado os dons espirituais e línguas e interpretação, dentro daquela lista, são ali citados por último. E as pessoas pegam aquilo e fazem a afirmação. Sabe por que Paulo citou por último? Porque são os dons menos importantes. Irmão, não está escrito isso na Bíblia. Vocês podem conferir lá, ler, e você vai ver que não está escrito lá na Bíblia assim, ó. Eu, Paulo, coloquei esses dons por último porque são os menos importantes. Isso aí foi o homem que inventou. Então, é o único dom, o falar em línguas, é o único dom que tem um capítulo inteiro na Bíblia para tratar a respeito dele, que é o capítulo 14 de 1. É o único dos 9 dons. Um único.
Dom que tem um capítulo. Agora, irmãos, será que Deus colocaria um capítulo inteiro na Bíblia sobre o falar em línguas só para preencher espaço? Deus não tinha nada para escrever, não. Aí ele tinha lá, né, o número de capítulos que tinha que ter. Ele falou, rapaz, o que eu vou escrever nesse capítulo aqui? Ah, já sei. Não, querido. Se há uma atenção para esse dom, é porque há uma importância nele no corpo de Cristo. O objetivo dessas lições é ajudar você que não fala em línguas a receber esse maravilhoso dom do Espírito. E você que já ora em línguas, já recebeu falar em línguas, cresça nessa prática espiritual que irá revolucionar a sua vida. Creia nisso. Se você orar em línguas constantemente, diariamente, traçar uma meta de pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia, porque você não precisa parar as coisas para orar em línguas. Você pode continuar trabalhando, arrumando a casa, dirigindo, tomando banho, tudo. E orar em línguas. Se você fizer isso, você vai ver uma revolução acontecendo na sua vida. Você vai ver crescimento na sua vida. E aí, irmão, deixa eu fazer essa pergunta. Quantos querem essa revolução? O apóstolo Paulo se alegrava muito pelo fato de orar em línguas. 1 Coríntios 14, 18 diz: dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Ele se alegrou. Agora a pergunta é: por qual razão Paulo era grato a Deus por falar em línguas? Vamos lá, irmão, vamos pensar um pouco, gente. O poderoso apóstolo Paulo, o homem que foi inspirado por Deus para escrever 13 das epístolas do Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento é um total de 27 livros. 13 desses 27 foi ele. Se você crê que ele escreveu Hebreus, então 14. Aí esse homem, que de acordo com o que está escrito na palavra, foi ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis aos homens. Aí esse homem, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa registrado assim, ó: eu, Paulo, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Eu pergunto, será que orar em línguas realmente então não é tão importante assim? Eu acho que se Paulo, ele agradeceu a Deus por esse privilégio, é porque ele entendeu a revelação, ele entendeu o poder que havia na prática de orar em línguas. Por qual motivo ele se dedicava a essa prática mais do que todos os outros crentes da igreja de Corinto? Ele cria tanto nessa prática, no poder dessa prática, que ele se dedicava a orar em línguas. O que o apóstolo Paulo sabia sobre orar em línguas, que nós não estamos prestando atenção. Será que ele sabia de alguma coisa que a gente não sabe? Eu acho que sim. Agora, a gente não sabe, não é porque não está revelado não, irmãos. Está aí, está tudo aí. A gente não sabe porque a gente não tem se atentado para o que a palavra diz. Ah, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade com esse negócio de oração em línguas. Ah, é? Por quê? Olha, pastor, eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que fala em línguas, mas não presta, não paga nada, é safado, é sem vergonha. E daí, o que você tem a ver com a vida da pessoa? Eu conheço também muito crente que não ora em línguas e que não presta. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Aí a pessoa fala, e que adianta orar em línguas e fazer o que ele faz? Não adianta, meu irmão, o que adianta você ficar cuidando da vida dos outros? O que você tem, que é da sua conta, se ele ou ela ora em língua e a vida dele é toda torta? Cuida da sua vida.
Não, pastor, eu tenho dificuldade com a oração em línguas. É por quê? Porque eu ouço todo mundo falando a mesma palavra. Xalalalala. E qual é o problema? Fala logo que você não quer, pronto, assume. Então as pessoas, melhor, os crentes, eles ficam criando muito cri-cri em cima de oração em línguas. Muito impedimento, muito isso, muito aquilo, Irmãos, quando é que a gente vai começar a crer no que está escrito na palavra? Pergunta aí para umas 3 pessoas. Para ela falar, quando é que você vai começar a acreditar o que está escrito na palavra? Olha assim para ela, se você não ora em línguas, está na hora de receber. E se você ora, está na hora de você avançar nessa prática. Vamos lá, gente. Acompanhe esses estudos. Acompanhe esses 4 domingos, irmãos. E você aprenderá que existe uma nova dimensão em Deus aguardando você por meio dessa prática. Eu não sou contra, não. Mas eu acho interessante. Aquelas pessoas, ministros, canções, em que, eu tenho sede de Deus, eu quero mais de ti, eu quero ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Amém. Amém. Tem que querer, tem que ter sede, tem que... Agora, irmãos, você pode falar, cantar que tem sede, que quer ir mais fundo, que quer mergulhar mais. Mas se você não fizer as coisas, se você não exercitar as práticas que vão te levar mais fundo, você vai continuar no raso. Cantando que quer mais fundo. Pode ficar aqui o dia inteiro, se você quiser, eu deixo a igreja aberta. Fica o Ismar tocando teclado para você o dia inteiro. Aí você fica, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Se você não for para casa, não começar a orar em línguas, meditar na palavra, confessar a palavra, adorar a Deus, jejuar, você vai ficar cantando o resto da tua vida que você quer mais fundo e vai continuar vivendo no raso. Então vamos lá. Aula 1, línguas e o Espírito Santo. Item 1, salvação e revestimento. 2 experiências distintas. Eu acredito que para o nosso crescimento espiritual acontecer de forma como planejada pelo próprio Deus, é necessário entendermos a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então repete assim comigo. Existe uma obra do Espírito Santo em mim. Diga isso. De novo, existe uma obra do Espírito Santo em mim. Irmãos, vamos lá. Essa obra do Espírito Santo em nós, ela se divide em 2 partes. Preste atenção nisso. A obra do Espírito Santo em nós, ela se divide em 2 partes. A primeira parte acontece na hora do novo nascimento. Ou, como a gente gosta de dizer, na hora em que a pessoa aceitou Jesus. Qual é essa obra? É o Espírito Santo dentro de você. Então, a primeira parte da obra do Espírito Santo em mim, em você, numa pessoa que recebe Jesus, é o Espírito Santo trabalhando dentro. Qual é o objetivo do Espírito Santo? Agora, olha a pergunta para você entender, crente. Depois vai embora para casa misturando tudo que eu falei aqui e não entendeu nada. Qual é o objetivo, o propósito, a finalidade, o alvo, a meta do Espírito Santo trabalhar dentro de mim e de você? Diga bem alto, bem forte. Santificação.
É isso aí. Então, quando a pessoa recebe Jesus, o espírito humano dela é regenerado, é feito de novo, novinho em folha. Milagrosamente. E instantaneamente, o Espírito Santo passa a morar dentro dela. Aí o Espírito Santo, por dentro, ele vai começar a trabalhar na vida dela, vai guiar ela, vai começar a ensinar coisas para ela. É um trabalho do Espírito Santo dentro, que é para a santificação. Ou seja, aquelas coisas que existem na vida dela, o Espírito Santo vai ensiná-la, vai ensinar essa pessoa quais são as coisas que ela tem que deixar, como que ela vai deixar. Ele vai começar a ensinar isso. A segunda parte da obra do Espírito Santo não é dentro, é sobre. É sobre alguém. Qual é o objetivo, finalidade, propósito, meta, alvo que o Espírito Santo tem em trabalhar sobre uma pessoa? Responda bem alto, bem forte comigo. Diga assim, capacitação. Diga. Então vamos lá. A obra do Espírito Santo dentro, qual o objetivo? A obra do Espírito Santo sobre, qual o objetivo? Então são coisas diferentes. Olha só o que diz João 14:17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará onde? Hã? Diga assim, o Espírito Santo está hoje, agora em mim. Quantos sabem que isso é verdade? Ele está dentro de você, irmão. Ele está dentro de você para te ajudar nas suas fraquezas. Ele está dentro de você para te guiar. Ele está dentro de você para te consolar. Dentro de você, Ele fala com você. Ele fala. Porque Ele está dentro de você, você pode apagá-lo, você pode entristecê-lo. Ele está dentro. Você pode falar com Ele. Oi, Espírito Santo, já deu bom dia? Tem aquele livro, né? Bom dia, Espírito Santo, já deu bom dia? Fala assim, bom dia, Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Você pode se relacionar com Ele. Agora, olha só o que diz Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis o quê? Com o quê? Olha só. Então, Jesus está falando aqui do batismo com o Espírito Santo. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir. Opa, há de vir aonde? Ó, lá em João 14:17, diz que o Espírito Santo estará. Agora em Atos 1:8 diz que o Espírito Santo vai descer sobre. Então perceba que a Bíblia faz a diferenciação do Espírito Santo dentro e do Espírito Santo sobre. Vamos continuar Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E qual vai ser o resultado, qual vai ser a consequência do Espírito Santo sobre? O que vai acontecer? Ser-me-eis testemunhas. Ou seja, para uma pessoa ser testemunha de Jesus, ela precisa do Espírito Santo dentro e do Espírito Santo sobre. Ela precisa do Espírito Santo dentro, porque ela precisa ser salva, regenerada. Mas ela também precisa do Espírito Santo sobre, porque a gente recebe o poder do Espírito Santo quando ele vem sobre nós. Diga, eu recebo o poder do Espírito, a capacitação do Espírito, quando o Espírito Santo vem sobre. Isso.
Perceba que o primeiro texto afirma que o Espírito Santo estará em vós. Os outros dois textos afirmam de uma obra sobre. No novo nascimento, o Espírito Santo está presente. Ele testifica com o seu Espírito que é filho. Então, que você é filho de Deus. Então, irmãos, uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela é filha de Deus, tá? Se ela for salva, ela vai para o céu. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo para ir para o céu. Você não precisa. Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela não é crente de segunda classe, não. Ela não é menos crente, não. Ela é crente. Mas ela não desfruta da totalidade da obra do Espírito Santo. Então vamos dar continuidade. É na experiência do novo nascimento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Quando lemos o livro de Atos, percebemos que as pessoas recebem o Espírito Santo, são cheias com o Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo ou recebem o dom do Espírito Santo. Ou seja, são termos sinônimos. Você recebeu o Espírito Santo, ser cheia, ser batizado, receber o dom. Então vamos lá, Atos capítulo 8, vamos lá para a Bíblia. Abra sua Bíblia lá, vamos lá. Ali está resumido, mas nós vamos ler o texto bíblico. Atos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 4, irmãos. Que ali vai ficar muito claro essa diferenciação. Vamos ler a partir do versículo 5. Vai ficar muito clara essa diferenciação do Espírito Santo dentro e do Espírito Santo sobre. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz. Muitos paralíticos, coxos, foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Perceba, Filipe chega ali como evangelista na Samaria, começa a pregar. As pessoas são curadas, são libertas, há um avivamento naquela cidade. Vamos continuar aqui, que tem mais coisa importante. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Mas ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, olha que coisa linda, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus, iam sendo o quê? Iam sendo o quê? Ué, não tinha um cursinho para fazer, não? Curso? Tinha não, mas vamos lá. Deixa isso para outro dia. Assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. Quantos de vocês sabem que se fosse hoje, Simão não ia ser batizado em muita igreja aí? Como é que o cara ontem está praticando artes mágicas, aí no dia seguinte, porque na verdade foi tudo no mesmo dia, mas logo em seguida já é batizado? Não! Nós temos que fazer um processo de libertação com ele. Aonde que está isso ali? Ele foi liberto. Foi, de que jeito? Ouvindo a palavra. Vamos continuar. O próprio Simão abraçou a fé. Gente, eu acho esses termos bíblicos lindos. Abraçou a fé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já abraçou a fé? Abraçou a fé. Espera aí que agora eu me perdi no texto aqui. Onde nós
13. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, gente. Os sinais e os grandes milagres praticados. Versículo 14. Então veja, até aqui, o que você vê acontecendo ali? As pessoas recebendo Jesus e sendo batizadas nas águas. Até aqui você não vê ninguém sendo batizado no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já estava dentro. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera o quê? A palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João. Vamos ver com qual objetivo, com qual propósito que Pedro e João foram enviados. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha o versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre. Já tinha entrado dentro, mas ainda não tinha descido sobre. Nenhum deles. Olha só, já eram salvos, mas nenhum deles ainda tinham recebido o dom do Espírito. O Espírito Santo não tinha descido sobre eles, não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor, Jesus, ou seja, o batismo nas águas. Versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o... Então, irmãos, o que acontece? Aqui em Atos 8, esse texto que nós lemos, fica muito claro a diferença entre as duas experiências. Está muito claro. Na primeira parte, Filipe vai lá, prega que todo mundo é salvo, batizado, liberto, curado. Até Simão, que era, um ocultista, abraça a fé, é batizado. Agora, os apóstolos lá em Jerusalém, ouvindo isso, rapaz, vocês estão sabendo o que está acontecendo na Samaria? Estamos. Agora a gente tem que mandar lá. Vamos fazer o seguinte, porque Filipe é evangelista. Filipe não tem um ministério de imposição de mãos para batismo no Espírito Santo, não. Mas Pedro e João tem. Vamos mandar eles lá. Para eles botar a mão naquela rapaziada lá, todo mundo recebeu o Espírito Santo. Item 2. A evidência inicial de ser cheio do Espírito Santo. A evidência inicial de ser cheio do Espírito Santo. Se você estudar o livro de Atos, irá perceber que quando aquelas pessoas foram cheias com o Espírito Santo, elas começaram a falar em línguas. Irmão, você vai perceber isso no livro de Atos. E isso é uma regra no livro de Atos. É uma regra. O povo é cheio do Espírito, chama lá. Pumpa. Partindo deste princípio, podemos entender que as línguas são as primeiras evidências, eu acrescentaria ali, primeira evidência externa, visível, audível, de que alguém foi batizado no Espírito Santo. É claro, irmãos, que existem outras evidências que acompanham. Mas esta é a evidência inicial, é a primeira. É o sinal externo de que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Agora, irmão, deixa eu falar aqui, que eu comecei falando isso no início. Essa história, pastor, eu conheço lá o camarada que fala em língua, mas o cara tem a vida toda torta, como é que pode? Irmãos, olha só, nós recebemos o Espírito Santo dentro, nós recebemos o Espírito Santo sobre, mas mesmo recebendo o Espírito Santo dentro e recebendo o Espírito Santo sobre, eu e você
temos a responsabilidade de usar o nosso livre-arbítrio para mortificar as obras da carne. Para mortificar as obras da carne. Então você pode ter um crente. Você pode ter um crente. Que se move nos dons, que fala em línguas, profetiza, prega, pá. Mas tem uma vida toda torta. Pode? Pode. Mas é Deus? É. Pastor, mas como é que pode Deus usar um cabra desse? Não sei, mas ele usa. Agora, não é porque existe gente que faz isso que agora nós vamos viver uma vida torta, irmão. E como eu disse, irmãos, se a pessoa está vivendo uma vida torta, ela vai dar contas para Deus. Mas você também vai dar contas para Deus da sua vida. Então por isso que eu digo, cuide da sua. Então vamos continuar, vamos avançar aqui. Nós vamos ver agora que esta evidência inicial, ela está presente em Atos. Atos capítulo 2, vamos lá. A partir do versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram ou começaram a fazer o que, gente? Vamos lá, de novo, mais forte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram. Ou seja, veja, eles só passaram a falar em outras línguas porque eles ficaram cheios do Espírito. Agora, irmãos, preste atenção na minha pergunta aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quem que passou a falar em outras línguas? Me responda aí, gente. Quem são esses todos? As pessoas. Você concorda comigo que não foi o Espírito Santo que falou em línguas? Está escrito assim, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo começou a falar em línguas. Hã? Então a pergunta é, quem falou em línguas? As pessoas. Quem fala em línguas? Então diga bem alto e forte, o Espírito Santo não precisa falar em línguas. Diga assim, sou eu que preciso. Olha só o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo. Então vamos lá. Na obra de falar em línguas, qual é o papel do Espírito Santo? Oi? Ele concede. Mas quem é que abre a boca e fala? Então vamos de novo, para vocês gravarem isso. Na obra do falar em línguas, qual é o papel do Espírito Santo? Qual é a participação do Espírito Santo? Ele concede. Concede o quê? O falar, as línguas. Agora, quem é que abre a boca? Quem é que emite o som? Que usa as cordas vocais? Quem é que vai usar a própria língua? Então diga bem alto, bem forte. O Espírito Santo, ele me concede. Mas quem abre a boca e fala sou eu. Pastor, por que você está falando? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo vai tomar a língua dele. Ah, eu não quero falar. Não, vai falar assim. Não, irmãos. Ele concede. Mas você tem que abrir a boca e falar. Aí começa. Mas eu acho que tem muita gente que fala repetindo o que ouviu os outros falar. Irmão, você aprendeu a falar português como? Por revelação. Pum, veio um anjo, revelou a língua portuguesa para você. Não, você aprendeu português porque você cresceu num ambiente onde onde as pessoas falavam português, você aprendeu os sons e repetiu. Pronto.
E por isso quer dizer que você fala menos português do que outra pessoa? Não. É lógico, irmãos. Se a gente fala, todo mundo falar em línguas, os sons, as sílabas são parecidas. Vem do mesmo lugar. É lógico que vai ser parecido. Está vindo do mesmo lugar, está vindo do céu, está vindo do alto. Aí, não, eu estou falando na carne. Lógico, você não está morto, então lógico que você está falando na carne. Lá em Joel fala, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda carne. É mesmo, você está na carne, eu também. O negócio é se você está na carne com Deus ou com o diabo. Aí a pessoa, né? Não, mas eu não mereço. Não se trata de você merecer, se trata de você precisar. Merecer ninguém merece não, irmãos. Mas todo mundo precisa. Então, deixa eu dizer algo para você. Falar em línguas é algo muito simples. Desde que você entenda que é uma participação. Irmãos, o poder vem, a unção vem. Mas você tem que abrir a boca e falar. Eu fico agoniado quando o povo vem aqui na frente para receber batismo do Espírito Santo. Aí eu falo, em nome de Jesus, recebe. A pessoa fica assim. Então não fala nada não. Vontade eu não vou fazer, mas dá vontade, irmão. Mas pastor, eu vou falar o quê? Fala o primeiro som, a primeira sílaba que vier, você fala. Eu já contei isso, teve uma vez, ministrando, um homem falou, começou, só tu. Ele parou, não, isso não é línguas não. Eu falei, é sim, pode continuar. Aí daqui a pouco o vai tá, e teve... Recentemente eu ministrei, recentemente não, segunda-feira passado. Eu ministrei batismo no Espírito Santo na vida de um rapaz, eu estava explicando, e um rapaz me olhando assim com a cara de que não está muito crendo não. Aí vai lá, você respira. Mas teve uma hora que ele falou assim, mas então é só eu crer, abrir a boca e falar? Eu falei, é isso aí, meu filho, vai, é isso aí. Aí irmãos, em menos de 40 segundos o menino estava falando em línguas. Atos capítulo 8 é o texto que nós lemos. Mas vamos destacar lá, vamos voltar lá no capítulo 8. Eu quero só destacar o versículo 17 e 18. Quando ali, né, Pedro e João vão lá, vão começar a impor as mãos. Então eles impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Perceba, Simão, ele viu alguma coisa acontecer, que fez ele acreditar que aquelas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Se nada tivesse acontecendo, como é que Simão ia saber que eles estavam recebendo? Ele viu, apesar da Bíblia não falar o que ele viu, mas ele viu. Ele viu. E pelo contexto da palavra, né, se você falar em línguas, não acompanha o batismo do Espírito Santo, como é que Simão ficou sabendo que os samaritanos haviam recebido o Espírito Santo? Outro texto, Atos 9. Atos 9, nós não vamos ler, só vou destacar aqui. Ele vai mostrar para mim, para você, a conversão de Paulo. O momento que ele vai ali, se converte e tal. No versículo 17 de Atos 9 diz assim, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Tá certo, irmãos, que aqui no texto não diz coisa alguma a respeito de Paulo ter falado em línguas. Mas, lá na frente, 1 Coríntios 14, 18, nós vamos saber que Paulo ora em línguas. E como é que Paulo, e qual foi o momento que Paulo recebeu?
o momento em que ele foi revestido de poder, o momento que o Espírito Santo veio sobre ele, o momento que o Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 10. Na casa de Cornélio. Cornélio foi salvo, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, no mesmo dia. Por isso que eu falo aqui na igreja. Um dia nós vamos ter, irmãos. Ainda não dá, mas vai chegar a hora que vai dar. A pessoa vai ser salva no mesmo dia, nós já vamos batizar no mesmo dia, já vai ser batizado no Espírito Santo no mesmo dia. Perder tempo não. Atos 10, 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha só, os judeus messiânicos, que já aceitavam ali Jesus como o Messias, eles ficaram admirados que os gentios também recebiam o Espírito Santo. Aí a minha pergunta para os irmãos é: como é que esses camaradas judeus sabiam que gentio estava recebendo o Espírito Santo? O versículo 46 vai responder. Pois os ouviam fazendo o quê? E engrandecendo a Deus. Engrandecendo a Deus. Ou seja, eles entenderam que se o sinal estava ali, é porque a experiência havia sido dada a eles. Então a igreja primitiva, ela acreditava que a evidência inicial de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo era porque ouviu aquela pessoa falar em línguas. E falou em línguas, recebeu o mesmo Espírito Santo, o mesmo dom que a gente recebeu. Era assim. Como que aqueles cristãos judeus sabiam? Quando aqueles judeus cristãos ouviram os gentios falar em línguas, ficaram convencidos da obra de Deus na vida deles. Atos 19. Então você tem que conhecer esses textos, irmãos. Atos 19. Versículo 1. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Irmãos, interessante, né? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Porque na igreja, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, na igreja primitiva não tinha essa história de esperar, não. Era tudo papum ali. Era salvo, era curado, era salvo, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados, pois? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre. Olha o sobre de novo. Perceba que toda vez que a Bíblia fala sobre o batismo no Espírito Santo, é esse termo sobre eles. Está junto. Veio sobre eles. Quem que veio sobre? E aí, o Espírito Santo vem sobre eles. E o que acontece? Logo em seguida, vem aí. Como profetizavam. Irmãos, eles profetizavam, mas você percebeu que a Bíblia colocou falar em línguas em primeiro lugar? Porque foi primeiro. Falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Será que ser batizado no Espírito Santo é algo assim de pouca importância? Paulo chega lá, a primeira pergunta que Paulo, né?
faz. Vem cá, já são batizados no Espírito Santo? Não, Paulo, a gente nem sabe que existe esse cara aí. Nós só fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo pega aqueles 12, Jesus, o que? Batismo no Espírito Santo, vamos lá, agora eu vou botar minha mão e vocês vão receber. Pá. Então, irmãos, algumas pessoas, elas recebem outras coisas além do falar em línguas, quando elas estão cheias do Espírito Santo. Mas lembre-se, o falar em línguas sempre vem em primeiro lugar. Será que é preciso esperar pelo batismo no Espírito Santo? Será que é correto a pessoa ficar anos na igreja? Eu já ouvi histórias, você já deve ter ouvido, de gente que está 20, 30 anos na igreja, esperando ser batizado no Espírito Santo. Aqueles crentes que é o sonho da vida dele, falar em outras línguas. Então vamos ver. Nas igrejas que creem na obra do Espírito Santo, através do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, existe muita tradição em torno de receber o dom do Espírito Santo. Então vamos lá, eu não estou preparado. Irmão, sabe o que prepara uma pessoa para receber o batismo no Espírito Santo? O novo nascimento. É nascido de novo? Está preparado, está pronto. O Espírito Santo está dentro? Está pronto. Aí as pessoas, elas, não, para receber o batismo do Espírito Santo, você tem que se preparar, não sei quantos dias de jejum, de consagração, de monte, de ppp. Eu tenho que me consagrar mais. Você só receberá o batismo no Espírito Santo depois de jejuar. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que só recebeu depois que jejuou. Tudo bem, o importante é que ela recebeu. Mas ela podia também ter recebido sem jejuar. Você precisa esperar para receber o Espírito Santo. Irmão, desse negócio de esperar, não está na Bíblia. Você não vai ver isso na Bíblia. Ah, mas Jesus mandou os discípulos esperar em Jerusalém. Então vamos todo mundo ficar esperando lá em Jerusalém. Aqui não tem que ser lá. Todo mundo aqui compra passagem, vamos para Israel. Vamos ficar lá em Jerusalém, esperando o momento que ele vai nos batizar. Depois a gente compra passagem e volta. Porque tem que ser lá, então. Eu creio que o melhor momento para uma pessoa receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica inicial do falar em outras línguas, é quando elas são salvas. Creio que ensinar as pessoas, destaca isso aí agora na sua apostila, que eu vou ler. Creio que ensinar as pessoas a esperarem para que possam receber o dom do Espírito Santo é nada mais que uma combinação de obras e falta de fé. Porque, irmãos, se eu tenho que fazer para ser batizado com o Espírito Santo, então é baseado nas minhas obras, no que eu faço. Diga aí para umas 3, 4 pessoas, batismo no Espírito Santo não é baseado no que você faz. Fala. Diga assim para essa pessoa, da mesma forma como você não fez nada para receber salvação, você não faz nada para receber batismo no Espírito Santo. Agora fala assim, sacode esse crente e fala assim, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, fala. Abra a boca e fale em línguas. Vejamos o exemplo bíblico de Atos 19, 1, 6. E perceba que eles receberam tudo no mesmo dia. Foi o texto que a gente leu de Paulo em Éfeso. Agora, Atos 2,38 diz assim. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Irmãos,
O batismo no Espírito Santo não é uma exclusividade dos pentecostais, não. Eu- O Espírito Santo, ele não é de propriedade exclusiva de ninguém, não, gente. Ah, isso aí é só para os pentecostais. Não, isso aí é para todos os filhos de Deus. Pentecostais, não pentecostais, do reteté, não do reteté, que grita muito, que grita nada. Então, amados, deixa eu dizer algo para você. Está disponível. Está disponível. Vamos lá rapidinho no questionário. Às vezes eu esqueço de fazer o questionário. Dá um trabalho, às vezes, de fazer esse questionário. Eu chego aqui, eu não uso. Vamos lá. A respeito do novo nascimento, o que é correto afirmar? Leia aí, irmãos. No novo nascimento, o que vai? Quantos concordam? Digam amém. A respeito do batismo no Espírito Santo, o que é correto afirmar, igreja? Ela vem. Irmão, será que alguém pode ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? A respeito da salvação e do batismo no Espírito Santo, o que é correto afirmar? Não, não são a mesma coisa. Não são. Não, batismo no Espírito Santo e novo nascimento é a mesma coisa. Não é não. Te mostrei os textos. Quanto tempo para uma pessoa receber o batismo no Espírito Santo? Quanto tempo leva? Isso aí. Não devia demorar nem um segundo. Qual é a evidência bíblica inicial de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo? Falar em línguas. Agora, o que adianta ter um negócio bom desse e não usar? Quem ora em línguas aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver, levanta a mão. Acho. Quem é que tá usando isso assim, bastante? Eu estou pregando pouco sobre isso também, né? Eu oro hoje, não, hoje não. Mas temos que usar, irmãos, oração em línguas é a chave que vai abrir a porta do sobrenatural. Eu acho que eu quero um dia assim, não sei se a gente aguenta não. Uma reunião assim, de 1 hora, só oração em línguas, da igreja junto. E com interpretação. Pá, aquele fogaréu. Porque você pode ver toda igreja, que o poder, a manifestação do poder, porque Paulo fala assim, a minha pregação não foi somente com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e do poder. Irmãos, igreja tem que ter demonstração do negócio. Como diz o ditado aí, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu acho que esse negócio de mostrar o pau está errado, porque eu posso pegar qualquer um lá e falar que matei a cobra. Você tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Aqui, ó. Tem que ter demonstração de poder, gente. Tem que ter cura. Ah, Jesus cura, Jesus cura. Tá bom, então eu estou aqui, vai lá, vamos, vai, me mostra. Tem que ter. Tem que ter milagre na igreja. Cadê o amém de vocês? Não querem, não? Tem que ter milagre na igreja. De todos os tipos. Tem que ter todo tipo de milagre tem que ter acontecendo na igreja. Quinta-feira aconteceu um negócio aqui lindo. Quem veio, viu. Quem não veio, perdeu. Foi lindo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Às vezes vai passando culto, e não há demonstração do poder de Deus. Vocês têm que ver essa demonstração. Aqueles cultos, irmão, quando chamam que o povo cai, aquela coisa boa. Eita, pai. Tem que ter as demonstrações. Nós temos que demonstrar
que aquilo que nós pregamos não é só uma teoria não, é vivo. Tem que ter milagre acontecendo na igreja. Tem que expulsar os cão tudo. Entendeu? Tem que falar, ó, vem aqui os atormentados, os endemoniados, os doidos, vem, pode entrar aqui. Aí tem que ser só botar a mão. Pá. Entendeu? Vocês gostam. Deixa eu com meus efeitos especiais. Tem que só botar a mão e... Tem que ter, irmãos. Igreja tem que ter, diga comigo, igreja tem que ter milagre. Tem que ter cura. Tem que ter libertação. Tem que expulsar demônio. Tem que ter salvação. Tem que batizar bastante gente. Ei, irmãos, a gente está aqui para quê? Para enfeitar? Estamos aqui para quê? Para enfeitar as cadeiras, bonitinho. Vamos enfeitar as cadeiras, vamos sentar nelas. Tem que vir as pessoas que estão deprimidas, com depressão, com insônia, com dependente de remédio, e vir aqui na hora que a gente botar a mão, poder livre. Quem quer essas coisas? Temos que orar em línguas. Tem que orar em línguas. Tem que orar em línguas. Não tem conversa não, povo. Tem que orar em línguas. E eu vou dizer para você, é só você começar a orar em línguas, você vai começar a ver coisa acontecer na tua vida. Só começar. Ah, eu oro de vez em quando. Começa todo dia. Todo dia. Tei. Agora, eu sei que, irmãos, vocês fazem isso no indivíduo, mas nós precisamos crescer nisso coletivamente. Ah, Igreja Batista Benesse, quando a gente tiver reuniões de oração em línguas, que a gente ficar aqui 1 hora e meia, 2 horas, vocês vão ver milagre acontecendo de tudo quanto é jeito aqui. Eu tenho um pastor amigo meu, faz tempo que eu não falo com ele. Mas antes de se converter, ele é um guitarrista, um excelente guitarrista. E antes dele se converter, o bichinho era chapado, meu irmão. Chapado mesmo, cocaína assim. Ele ia tocar na noite, o dinheiro que ele gastava na noite, ele cheirava o dinheiro todo. E logicamente, essa altura do campeonato, o casamento dele, você pode dimensionar como é que é. E ele tinha um amigo. E esse amigo era crente. E o tal do amigo, sempre convidando ele para ir na igreja. Sempre. O amigo convidou tanto para ele, que chegou um ponto que ficou já constrangedor ele não ir. Então um dia ele combinou com a esposa, ó, nós vamos. Nós vamos para o cara, a gente sentar lá atrás. Quando ele se distrair, a gente pega e vai embora. Pelo menos a gente vai poder dizer para ele que a gente foi. Aí ele foi com a esposa, os filhos, sentou atrás. Devia ser um culto de oração. Porque ele falou que chegou lá e o povo só ficava orando em árabe. E ele falou assim, rapaz, será que esse meu amigo é árabe? Essa igreja aqui é de árabe? O que é isso? E ficava lá, e ele sem entender nada, bolhufa nenhuma. Aí ele disse que o amigo estava sentado na frente, ele, a esposa e os filhos estavam atrás. Aí que várias vezes no culto ele cutucava a esposa e falava assim, vamos embora agora. Que na hora que ele ia começar a andar, o amigo, todo feliz, que sabia que ele estava lá, olhava lá assim. Aí ele ficava sem graça de ir. Aí foi assim até o final. E ele falou que ele não entendeu nada daquele povo falando em árabe. Por que eles estavam falando em árabe? Só que algo aconteceu com ele naquela semana. Naquela semana ele não usou mais drogas. Ele não sentiu falta, não teve vontade. Aí foi passando os dias da semana, passou o tempo. Ele chegou para a esposa dele,
Ele falou assim, você está percebendo alguma coisa? Ela falou, tô. O quê? Você não está usando drogas. Ele falou, é verdade, não estou nem sentindo falta. Aí ele falou assim, olha, sabe o que deve ter acontecido? Aquela igreja lá que ora em árabe, deve ser alguma coisa lá. Aí o final da história você já sabe. Voltou na igreja, recebeu Jesus. Porque a igreja orava em árabe. A gente quer essas coisas acontecendo em nosso meio. Nós temos que entrar fundo nesse negócio. Tem que entrar fundo. Tem que ter vergonha. Eu não sei porque que crente tem... Irmãos, o pecador, ele anda com a carteira de cigarro aqui. Enche isso aqui, né? Ele não tem vergonha de fumar fumar em lugar nenhum. O cara que gosta de beber, bebe em qualquer lugar. Bebe, fala asneira, bobagem, olha para a mulher dos outros, mexe, provoca, briga na rua e não tem vergonha. É status. Os caras até tiram foto com um copinho na mão assim, porque é status. Aí o crente tem que ter vergonha do que crê, do que faz? Por causa de quê? Você tem que falar, eu creio minha oração em língua. Você quer que eu ore em língua aqui para você ver? Eu gostei muito, anos atrás, aquela atriz, a Baby Consuelo, Baby do Brasil. Irmã, aquela mulher é meio doida, mas aquela mulher tem um negócio de Deus lá na vida dela. Ela foi no Jô Soares. Ela orou em línguas na cara do Jô Soares. Andou na cara dele. E ainda interpretou, se eu não estou falhando aqui a memória. Ah, ela é muito doida. Irmãos, sabe por quê que Deus leva uns doidos daquele lá no Jô Soares? Porque um normal que nem eu e você não tem coragem de fazer um negócio desse. Aquela mulher já chapou tanto com bebida, com álcool, que ela sabe como é que é ser chapada. Só que agora ela faz isso com o Espírito Santo. Então nós temos isso, irmãos. Agora nós temos que entrar. Amém? Estou olhando para o relógio porque a gente tem tempinho para colocar em prática. Só uns améns aí. Irmão, nós temos tempinho para colocar em prática. Ah, povo. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo que eu quero.